sou Danilo, professor de História, e hoje você vai aprender nessa aula sobre a Igreja Medieval. Tá? Então, quando a gente fala sobre a Igreja Medieval, a gente está falando basicamente sobre a Igreja Católica. Não existia outra fé sem ser a Igreja Católica na época, na Idade Média. Então, você vai ter a difusão da fé cristã na Europa a partir, por exemplo, do apóstolo Paulo, que vai pregar aos romanos. A partir daí, você vai ter várias pregações de missionários e tudo mais que vão difundir o cristianismo pela Europa. Tá? E a igreja, como você deve ter estudado anteriormente, ela tem um papel muito influente em todos os campos da sociedade, da economia, da política e do papel jurídico também. Então a igreja ela tem muitas terras, então é um papel econômico. Tá? Ela intervém na política das regiões, tá? Então esse é um papel que ela tinha também. Jurídico, ela elaborava leis, fazia leis que valiam no território europeu. E a sociedade, nem se fala, né? Influenciava, sim, todo o pensamento da época. Bom, o que a gente precisa saber sobre a igreja? O clero, né? Ele se dividia em secular e regular. Clero secular é aquele que está em contato com a população, fora dos mosteiros. Então, é um padre, um bispo, que ele vai estar em contato com a população. Já o clero regular, ele vai estar nos mosteiros, ele fica numa espécie de clausura. Tá? Então, ele vai ficar escrevendo livros, revisando, estudando. Então, ele não vai ter tanto contato com as pessoas. Tá? O importante foi isso aqui também, o poder temporal e espiritual. São tensões que foram geradas entre o poder temporal e o poder espiritual, ou seja, entre o poder do Papa versus o imperador, versus os reis. Tá? Por quê? Porque ora o Papa queria controlar, ora o rei queria controlar, e quem que mandava nisso tudo, né? Na sociedade e tudo mais. Então, é um conflito do quê? Um conflito de interesses, certo? E isso vai acontecer um episódio chamado a Querela das Investiduras. Querela é como se fosse uma questão. Tá? Então, o que seria as investiduras? As nomeações. Quem que vai nomear, por exemplo, um bispo? Quem que vai nomear uma pessoa chamada pela igreja? É o imperador ou é o papa? Então, havia uma discussão sobre isso. Até que o Papa Gregório VII, ele vai fazer uma chamada Reforma Gregoriana. Ou seja, ele vai tentar mudar muitas coisas para poder a igreja ficar acima do poder temporal. Tá? E isso vai gerar tensões ainda mais com o imperador e tal. E a Reforma Gregoriana ela vai influenciar também isso aqui, a Concordata de Worms. Ou seja, o que vai acontecer? Como que a gente vai resolver essa situação? Através de uma trégua. Tá? Em 1122, a Concordata de Worms ela assina, ou seja, que o Papa, ele que faz a investidura, ele que faz a cerimônia para nomear um bispo, e no caso, o imperador ele vai só nomear, ele não vai realizar nenhum tipo de cerimônia sagrada. Tá? Então é uma trégua entre os poderes aí, temporal e espiritual. Além disso, o que a gente tem de importante sobre a igreja? As ordens. Existiam muitas ordens naquela época. Por exemplo, os franciscanos, seguidores de São Francisco de Assis, dominicianos e os beneditinos, que é a ordem de São Bento. Tá? Então, essa ordem de São Bento, o que a gente precisa saber sobre ela? É uma ordem que existia na Idade Média, existe até hoje, tá? E ela tem assistência aos pobres, os aflitos. Então, existem valores como a obediência, a fé, a oração, castidade e outros valores. Um princípio deles é o reza e trabalha. Então, naquela época, os mosteiros de São Bento, eles tinham bibliotecas para as pessoas poderem ir lá e estudar. Eles tinham um refúgio para os aflitos, para as pessoas que estavam precisando do apoio naquele momento. Então você percebe que a igreja ela tinha um amplo aparato, ela tinha várias divisões de ordens e tudo mais, e isso fazia parte de uma só única igreja, que é a Igreja Católica. Bom, além disso, você também tinha a questão das heresias. O que é uma heresia? A heresia é uma contestação de um dogma. Um dogma é uma verdade incontestável. Então, vamos lá. Como assim? Você vai contestar um dogma se ele é incontestável? É isso que acontecia. As pessoas estavam contestando muitas coisas da igreja.
por exemplo, a natureza divina de Cristo, tá? E tudo mais. E a igreja ela combatia essas heresias. Uma maneira que a gente conhece é através do tribunal do Santo Ofício, ou seja, a chamada Inquisição. Então você era julgado e tudo mais, e você poderia até mesmo perder as suas terras, perder as suas posses, ou, no caso pior, você poderia sofrer uma morte na fogueira e tudo mais. Então, esse é o contexto da Igreja Católica na época da Idade Média, que você deve saber para os seus estudos em História. Até a próxima vez.